Bem-vindos ao programa Orando pela Cidade, que vai ao ar de segunda a sexta, trazendo uma mensagem de esperança e um momento de oração para você se juntar a nós, orando pelos problemas da sua cidade, da nossa cidade. O tema de hoje é santidade, consagração e direção divina para a liderança. Não existe um agir do Espírito Santo, um mover do Espírito Santo, se esse mover do Espírito Santo não esteja fundamentado na Bíblia. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, todos os verdadeiros avivamentos aconteceram porque eles estavam fundamentados no ensino das Escrituras. Se você pega o movimento da reforma do século XVI, um dos princípios da reforma era somente as Escrituras. Sim. Aliás, o movimento da reforma foi trazer a igreja de volta para a Bíblia. E eu creio que o avivamento que nós estamos precisando hoje no Brasil também tem esse foco. É tirar a igreja desse misticismo que ela vive, Sim. dessa teologia de prosperidade que ela vive, desse antropocentrismo, esse culto a pessoas, a ministérios, a títulos. Então, não existe. Se você pegar e estudar todos os movimentos, geralmente esses movimentos aconteceram com essa dupla aí, que é oração e ensino da palavra, pregação fiel das Escrituras Sagradas. Você observa que a ação do Espírito Santo num movimento desse de avivamento, ele vem com oração fundamentado nas Escrituras, e ele tem uma característica muito interessante, que é o engrandecimento da pessoa de Cristo. Sim. Porque o ministério principal e fundamental do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo. Sim. O Espírito Santo tira o holofote dos homens e coloca o holofote em Jesus. Ele é que é a estrela, Ele é que é o centro de tudo, ele é que é a razão de tudo. O grande evangelista D.L. Moody um dia ouviu alguém dizer: "O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos." Moody respondeu: "Eu serei esse homem." Ele morreu em 1899, mas o mundo ainda está se beneficiando da sua dedicação. E o que a Bíblia nos diz sobre santidade, consagração e direção divina para a liderança? Em Ageu, capítulo 1, versículo 14, diz assim: "O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus." Naquele momento de crise, Deus levantou o profeta Ageu para animar o povo a reconstruir o templo. Levantou também Zacarias para restaurar a vida espiritual do povo. Então, o Senhor despertou o espírito do governador, do sumo sacerdote e do restante do povo, e eles cobraram ânimo e construíram a casa de Deus. É Deus quem desperta, é Deus quem move os corações, é Deus quem realinha as prioridades no coração e quem mobiliza o povo a fazer a sua obra. Ninguém ficou de fora, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens e mulheres. Jovens e velhos se lançaram na obra e a construção do templo foi concluída. Há trabalho na igreja para todos. Ninguém pode ficar de fora. A negligência na obra de Deus é um esfriamento do amor ao Senhor. Cuidar apenas de nossos próprios interesses em detrimento da obra de Deus é um grave pecado de omissão. Recuar por causa das dificuldades é um sinal de consumada fraqueza. É hora da igreja se despertar. É hora da liderança da igreja se pôr de pé e convocar o povo a abraçar a obra. Não podemos desamparar a casa de Deus.
Não podemos sonegar os recursos que são destinados a suprir a casa de Deus. Não podemos afrouxar os nossos braços na casa de Deus para sermos diligentes apenas com os nossos negócios. Precisamos ter zelo pela glória de Deus. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos nos unir, liderança e liderados, para juntos sermos despertados para a obra. Precisamos ter zelo pela glória de Deus. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos nos unir, liderança e liderados, para juntos sermos despertados para a obra. Muito bom refletirmos sobre a santificação, né? Faz parte de uma operação miraculosa de Deus em nós, nos capacitando à santidade, nos ajudando, realizando em nós tanto o querer quanto o realizar. Essa passagem está em Filipenses 2,13, de forma que nós passamos a odiar dia a dia o que Deus odeia e amar gradativamente o que Ele ama, crescendo nas boas obras preparadas por Ele para nós. Essa parte também fala lá em Efésios 2,10. Podemos ver assim que a Escritura não retira do homem a responsabilidade na santificação, quando ele impera, sede santos, santificai, mas mostra também a ação totalmente dependente do próprio Deus, quando ela diz em 1 Tessalonicenses 5,23, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O poder de Deus vem pela oração. Sem oração não há poder. Sem oração, a pregação não produz vida. Os apóstolos entenderam que deveriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Oração e palavra precisam caminhar juntas. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Não basta conhecer a respeito de Deus, é preciso ter intimidade com Ele. Sem oração, os púlpitos serão fracos e infrutíferos. A pregação ela é lógica em fogo. O pregador precisa arder, ele precisa pregar no poder do Espírito Santo em plena convicção. O apóstolo Paulo disse que a sua palavra e a sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que a igreja se desperte para a oração e que por meio da oração humilde, fervorosa e perseverante, as torrentes do Espírito caiam sobre nós, trazendo restauração para a igreja e salvação para os perdidos. Você já parou para se perguntar que tipo de líderes humanos Deus usa para influenciar a igreja quando Ele se agrada em enviar o verdadeiro avivamento? Podemos ver o que o pastor Erival tem a nos falar sobre esses homens. Geralmente os grandes líderes são os homens mais humildes, né? A gente usa essa expressão grande para... como se fosse no inglês the best, né? Sempre o americano gosta de usar isso. Mas se você observar em todos os movimentos de avivamento, Deus usou pessoas comuns, pessoas simples, né? Como aconteceu lá nos Estados Unidos. O avivamento do século XIX começou com um culto de oração ao meio-dia, no centro de Nova York, liderado por um homem que não era nem pastor, né? Sim. Ele começou a fazer reunião de oração ao meio-dia. Na primeira semana ele teve um pouco de gente e depois de alguns meses ele estava reunindo milhares de pessoas nesse horário em Nova York e a coisa incendiou os Estados Unidos e ali começou o grande avivamento que pela bondade de Deus foi com que a partir desse avivamento nasceu a Igreja Presbiteriana do Brasil com a vinda do jovem, né, Ashbel Green Simon, em 1859. E primeiro que esses homens, eles eram sérios a respeito da grande obra do ministério que tinha iniciado. Então, eram homens convictos do seu chamado, da sua vocação, eram homens que exerciam o ministério, né, com muito temor, com muita consagração, com muita convicção
de que aquilo era o que Deus queria para a vida deles. Também, eles eram pessoas assim determinadas naquilo que estavam fazendo, naquilo que estavam realizando, né? Porque às vezes o sujeito é consagrado, mas ele não tem um alvo, não tem um propósito. E quando não tem propósito e alvo, muitas vezes você não tem compromisso, determinação, intencionalidade, né? Também, eles eram homens de fé. E quando a gente fala homens de fé, não é que eles tinham apenas a fé salvadora, mas eles criam que pela fé Deus poderia realizar grandes coisas. Também, há outro aspecto muito importante nessa questão de pessoas que Deus usa, e a gente começa até pelo apóstolo Paulo, Sim. que eram pessoas que trabalhavam duro, né? Sucesso tem muito a ver com inspiração, mas também com muita transpiração, né? Sim. Inspiração tem que vir junto com transpiração, que significa suor, trabalho duro, trabalho dedicado, horas de serviço por dia, renúncia muitas vezes de lazer, renúncia da questão familiar. De fato, é algo que a gente precisa entender, que Deus abençoa quem trabalha, mas quem trabalha duro, né? Quem trabalha com intencionalidade. Paradoxalmente, esses homens, além de serem assim determinados, de fé, que trabalhavam duro, eles eram pacientes, né? Outra coisa que eu vejo também era essa questão de serem homens ousados, né? Eles oravam por grandes coisas, eles sonhavam com grandes projetos e Deus dava para eles, né? Pense em grandes coisas para Deus e você vai realizar. Deus vai ajudar você a realizar grandes coisas. Também, um ponto muito importante, que eles eram homens de oração. Se você pegar essa lista de homens que Deus usou, né, em épocas de avivamento, você vai descobrir que eles tinham, no mínimo, aí 2, 3 horas diárias de vida devocional, de vida de oração, sem contar as atividades coletivas na igreja. Já parou para pensar? Qual pregação é preciso para que haja um verdadeiro avivamento? Olha, a pregação pela pregação, se ela não tiver unção, ela não produz avivamento. Aliás, o próprio Horácio Bonar, ele tem um livro, Recado aos Pregadores, aos Ganhadores de Alma, onde ele fala que a pregação ortodoxa, sem a unção do Espírito Santo, ao invés de amolecer, endurece. Olha só. Cria soberba. Mas é impossível que o Espírito Santo trabalhe e produza um movimento de avivamento, de reforma espiritual, que não seja fundamentada na palavra de Deus, né? A nossa confissão de fé diz lá que o Espírito Santo fala pela palavra, pela Escritura, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas ela é viva e eficaz principalmente quando ela vem acompanhada da oração, da unção, do poder do Espírito Santo. Quando ela é pregada só por ser pregada, e esse é um dos grandes problemas que a gente vive hoje, que a gente chama de ortodoxia morta, né? Ortodoxia fria. O cara, ele está ensinando a verdade, mas aquilo sem o poder do Espírito Santo. E Jesus disse que a letra mata, né? A letra pela letra mata. Paulo é um grande exemplo disso, lá em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele vai plantar a igreja lá em Corinto, ele diz claramente lá que a sua pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, né? É a palavra ungida pelo poder do Espírito Santo. E sermão, Lídia, é a vida do pregador, né? É a vida do pregador. Quando você fala que a pregação ela é poderosa pelo poder do Espírito Santo, mas ela vem acompanhada da vida de santidade, de consagração daquele que está pregando a palavra, né? Aquilo que no Antigo Testamento se usava para a questão do profeta, né? A palavra de Deus na boca desse profeta é verdade. Por quê? Porque existe uma coerência entre aquilo que ele está falando e aquilo que ele vive, né? Os efeitos de Deus na vida do pastor pode se tornar evidente na congregação. Como que a igreja muda nesse sentido? Você já parou para pensar? Vamos ouvir.
Deus trabalha com a liderança, né? Deus trabalha com a liderança. Quando Deus vai atravessar lá o Mar Vermelho, ele fala com Moisés, porque clamas a mim, mas ele diz para Moisés, Moisés, por favor, né? Diga ao povo de Israel que marche. Então, Deus não disse diretamente ao povo, Deus diz diretamente ou indiretamente pela liderança. Então, eu creio que se você estudar a história dos avivamentos, você vai descobrir que os avivamentos sempre começaram com os líderes, né? Sim. Então, Moody tinha um ditado que ele disse, se você quer um avivamento, primeiro você tem que acender a fogueira no púlpito. Né? Sim. E a partir do púlpito é que o avivamento começa, né? Então, não basta ter apenas uma boa formação teológica, não basta apenas ter uma conduta ética correta. É preciso que haja também esse poder, esse enchimento do Espírito Santo para que a pregação ela una justamente a Escritura com o poder do Espírito Santo. Outra pergunta. Coisas práticas que os líderes podem fazer para que haja um verdadeiro avivamento na igreja. O que será? Vamos ver. Agora, algumas coisas são extremamente básicas nessa questão do avivamento, né? A primeira delas é a consciência de que você precisa disso, né? Lá no Isaías capítulo 57 diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas habita também no coração daquele que é humilde e contrito de coração, e ele se manifesta para avivar essas pessoas. Então, Deus só pode fazer alguma coisa por nós, e aí no âmbito do avivamento, se nós tivermos sede disso, se nós estivermos conscientes de que nós não temos forças para resolver a atual situação, que não seja através de uma intervenção de Deus, né? Então, eu creio que você conhece o texto famoso lá, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, né? Geralmente o quebrantamento vem com esse reconhecimento de pecado, né? Uma coisa que é importante também é para que nós queremos o avivamento? Qual é a nossa motivação, né? Os filhos de Coré colocam lá no Salmo 85, versículo 6, que a grande motivação deles e o grande desejo deles é que Deus os vivificasse, para que Deus voltasse a ser a alegria do povo, para que o povo de Deus se regozijasse em Deus. Então, eu vejo assim, nós queremos o avivamento para que, nesse avivamento, Deus volte a ser a grande fonte de prazer e de alegria do crente da igreja, né? Que Ele tire todos os ídolos do nosso coração, que Ele volte a ser o grande prazer, a grande satisfação da nossa alma. É aquilo que está no breve catecismo. A pergunta número 1, né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É aquilo que o pastor John Piper coloca como o hedonismo cristão, né? Deus vai ser, de fato, a sua fonte de prazer, né? De alegria, de satisfação, e vai assumir novamente aquilo que seria o senhorio completo da sua vida, né? Por isso que, geralmente, quando se fala em avivamento, é uma rendição, né? Tem um pensamento de um poeta, de um escritor puritano, que diz que quando o avivamento vem, Deus põe o homem no lugar dele, que no lugar legal. certo. O seu lugar é ali, o meu é aqui. Que legal. E Charles Spurgeon, ele diz que a doutrina principal do avivamento é a doutrina da onipotência de Deus, né? É no momento do avivamento, quando acontece, que Deus revela o seu poder. E Deus, ao se revelar como onipotente, consequentemente, Ele revela a nossa fraqueza, né? Que nós somos absolutamente nada diante dele. Muito boas essas perguntas para a gente refletir, né? E agora pode ficar aquela perguntinha assim: como encorajar os líderes
que estão desencorajados. Vamos ver o que o pastor Arival tem para nos falar. Geralmente eu tenho orado assim, que Deus, ele opera tanto o querer quanto o realizar, né? E eu creio que, geralmente, quando Deus vai fazer um avivamento, ele desperta pessoas para orar. Sim. Né? Se você é pastor, está desencorajado, mas você sabe que precisa, é melhor começar com o dever para chegar ao prazer, né? Sim. Você começa pela obrigação, e essa obrigação, daqui a pouco, Deus vai transformar isso numa dependência, num prazer, né? Ore, comece a orar até você ter prazer em orar, né? Ore como obrigação, como dever, e daqui a pouco isso vai se tornar um grande prazer na sua vida. Muito bom ouvir e refletir sobre essas mensagens com o pastor Arival, né? Mas a gente precisa lembrar que ainda há muito preconceito em relação ao avivamento na igreja, né? Mas nós precisamos lembrar também que a igreja não está morta, que ela precisa voltar ao primeiro amor, né? Não perder o foco e ficar firme com as Escrituras. E agora nós ficamos, então, com uma mensagem para finalizar esse programa, orando pela cidade, sobre o despertamento para o avivamento com o nosso querido reverendo Arival Dias Casimiro. Eu acho que são duas coisas que eu acho que a gente precisaria tratar bem, esclarecer bem. Primeiro, é o preconceito que existe com essa questão do avivamento, né? Porque Sim. Geralmente quando se fala em avivamento, a gente pensa em coisas assim, fora de controle, desequilíbrios, né? E principalmente porque no Brasil que nós vivemos, tem até esse nome avivamento, é até nome de igreja, né? Sim. Igreja pentecostal do avivamento dos dias de hoje. Então, mas a palavra avivamento é uma palavra, um termo bíblico, que significa revitalizar, voltar a ter vida, né? Olha. Outra coisa importante que a gente precisa esclarecer é que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela não está morta. Sim. Certo? Porque ela está ligada ao cabeça, que é Cristo, mas ela pode estar passando por um período de esfriamento, ela pode estar passando por um espaço de aparência de morte, né? Uhum. Né? Sim. A Bíblia fala que, Jesus que fala isso, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, às vezes a igreja está precisando voltar ao primeiro amor, né? A igreja precisa que o Espírito Santo revitalize novamente esse amor, né? Então, eu creio que nós não podemos, por conta daquilo que é errado, daquilo que é equivocado, a gente perder o foco daquilo que é bom, né? Que é novamente Deus descer entre nós, a gente sentir e perceber a manifestação poderosa da presença de Deus. Esse apego às Escrituras, esse desejo também de deixar o pecado, de buscar uma vida de santificação, conversões, são os frutos do avivamento. Sim. Né? Aquela questão da expansão missionária, né? Uma coisa que é incrível em todos os avivamentos, é que todos os avivamentos eles produziram expansão missionária, né? Eu separei uma notícia publicada no site noticias.gospelmais.com.br que trouxe uma matéria sobre um artigo do reverendo Augustus Nicodemos, em que ele destaca 6 pontos dentro de uma análise do conceito bíblico de santidade. Em seu primeiro ponto, o pastor afirma que santidade não está relacionada a usos e costumes. Ele destaca que ser santo não é guardar uma série de regras e normas, e que o cumprimento de uma série de normas tem aparência de piedade, mas não tem poder algum contra a carne. Não é ser contra piercing, tatuagens, filmes da Disney, não é só ouvir música evangélica, nunca ir à praia ou ao campo de futebol. Não é viver jejuando e orando isolado dos outros, andar de paletó e gravata, enumera Nicodemos, ressaltando que as regras não mortificam a inveja, a cobiça, a ganância, os pensamentos impuros, a raiva, a incredulidade, o temor dos homens, a preguiça,
à mentira. Usando como exemplo a igreja de Corinto, onde os dons espirituais, especialmente línguas, profecias, curas, visões e revelações, mais se manifestaram durante todo o período apostólico, Nicodemos fala sobre igrejas divididas por questões secundárias, que muitas vezes se prendem em questões carnais, como se essas fossem dons espirituais. Ele explica que a santidade implica principalmente na mortificação do pecado que habita em nós, e em viver de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Ao explicar a sua interpretação bíblica sobre santidade, ele afirma que ela é progressiva e não se obtém instantaneamente por meio de alguma intervenção sobrenatural. Reverendo Nicodemos ressalta que a santificação é um processo irresistível na vida do verdadeiro salvo e que Deus escolheu um povo para que fosse santo. Ninguém que vive na prática do pecado, da corrupção, da imoralidade, da impiedade e gosta disso, pode dizer que é salvo, filho de Deus, por mais próspero que seja financeiramente, por mais milagres que tenha realizado, por mais experiências sobrenaturais que tenha tido. Finalizou. Fenomenal a mensagem que o nosso querido reverendo Augustus Nicodemos nos trouxe sobre santidade. Muito bom, notícia aí para você. E chegamos agora na hora de um momento muito esperado do nosso programa, Orando pela Cidade, que é o momento de nos reunirmos aí onde você está em oração por esse tema de hoje, que é santidade, consagração, direção divina para liderança. Então, vamos orar com o nosso querendo Arival Dias Casimiro. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, o Senhor de toda glória, o Senhor de toda majestade, o Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos, o Senhor que é o Deus de toda graça e de misericórdia, o Senhor que é o dono da igreja. Que o Senhor olhe para nós, Pai, e que o Senhor nos visite, nos reavive, nos vivifique, ó Pai, para que o Senhor possa ser de fato a nossa fonte de regozijo, de alegria, de contentamento, de prazer. Que esse avivamento possa ser produzido pelo Senhor. Olha para nós, olha para a situação da igreja evangélica no Brasil, as igrejas presbiterianas. Que haja, ó Deus, um avivamento na vida da liderança, dos pastores, dos presbíteros, para que eles possam conduzir a tua igreja a uma vida de maior santidade, de maior compromisso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoe esse congresso, abençoe aquelas pessoas que estarão participando, todos os preletores, que o Senhor possa encher cada preletor com o poder do teu Santo Espírito, que eles possam compartilhar a tua palavra com graça, com misericórdia, Senhor. E que haja um despertamento, uma fome de Ti, de oração, da leitura da Tua palavra. Venha nos perdoar nesse dia, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas e nos conduza em triunfo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que bênção podemos ter esse momento de oração juntos, né? Durante mais um dia, mais uma manhã, e um tema tão imprescindível na caminhada cristã como é a santidade, a consagração divina para a liderança. Que cada vez mais possamos ter líderes fiéis ao Senhor para conduzir o seu povo. Ficamos aqui com o programa Orando pela Cidade, mas amanhã tem mais, e lembre-se de juntar-se a nós em oração pelos problemas e pelos motivos da sua cidade, da nossa cidade. Até amanhã, fiquem com Deus.